Bom, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Tiago Souto Mendes, eu sou professor do Instituto Federal da Bahia, do Campus Santa Amaro. Sou professor da área de informática. Hoje a gente vai dar prosseguimento à sala a quinta sessão do segundo seminário de residência pedagógica do IFPA. Então, gostaria de sejam bem-vindos. Hoje a gente vai começar com a apresentação de alguns vídeos dos alunos feitos pelos bolsistas sobre o tema experiências nas diferentes séries de um curso integrado de informática durante a pandemia, né? E aí, primeiro a gente vai começar com a exibição desses vídeos, depois nós vamos fazer uma discussão lá no final. Primeiro a gente vai exibir 4 vídeos, depois da exibição desses 4 vídeos, a gente abre uma mesa com a participação dos bolsistas para fazer algumas discussões e interações junto com eles. Então, nesse momento, eu vou parar a minha transmissão para... Boa noite, eu me chamo Jean do Carmo Silva e hoje estou aqui para fazer o relato, né, da experiência dos residentes na turma de banco de dados do integrado, né, no campus Santo Amaro. Né. Meu preceptor é Márcio Paim e meu coordenador é Jorge Costa Leite Júnior. Eu sou residente do curso de licenciatura em computação, né, no campus Santo Amaro, como já dito. Na introdução, as observações destacadas no processo de ensino e aprendizagem do professor Jorge Costa Leite Júnior na disciplina de banco de dados. Esses destaques foram sobre as metodologias ativas, porque o professor Jorge Leite ele faz muito uso de sala de aula invertida, né? O que seria isso? Seria quando o professor disponibiliza o conteúdo previamente e os alunos usam o momento da aula síncrona para tirar essas dúvidas. Muitas das vezes era desse método que o professor utilizava, né? Os conteúdos procedimentais, né, que é a ideia do fazer, né, a ideia de aplicar esses procedimentos, né. Então, na disciplina de banco de dados tem muito dessa questão de você aplicar o conhecimento que foi passado, porque é através dessa aplicação que o aluno aprende, também de banco de dados. As atividades realizadas. As atividades realizadas na segunda etapa do residência foram as observações, que foi no momento síncrono, né, onde eu participei das aulas observando, algumas vezes não interferindo, mas comentando sobre algumas coisas, mas na maioria das vezes só observando. Nas reagências semanais em atendimentos, né, que foram os momentos que serviram como uma monitoria, né, aulas extras para a turma, né, que aconteceram no dia de sexta-feira. E as reagências em sala de aula, que foram as reagências no momento síncrono. Aconteceram em 3 momentos. Somente em um deles, eu tive o auxílio do professor Jorge Costa Leite Júnior. Os outros 2, a turma realmente ficou nas minhas mãos, né? E eu conduzi a turma. Contextualização. O residente Jean do Carmo Silva, né, atuou no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o campus Santo Amaro. Toda a experiência ocorreu durante a pandemia, né, na sala de aula online, utilizando o Google Meet e o Classroom. A sala de aula observada foi da disciplina de banco de dados, de uma das turmas do integrado. Toda a experiência ocorreu através de observações com o acompanhamento do professor ministrante Jorge Leite. O discente, no caso eu, utilizou dos procedimentos de observações para que, quando chegasse na sua vez de atuar como ministrante na sala de aula, pudesse utilizar os métodos aplicados na turma. Como exemplo, a gamificação, metodologias ativas, né, já explicado, utilizada pelo professor Jorge Leite com seus discentes. Ou seja, durante o momento que eu ministrei aula, eu utilizei um pouco da gamificação da sala de aula invertida, né, que já foi utilizado pelo professor Jorge Leite e funcionava com a turma, então eu apliquei também esses mesmos procedimentos. Desenvolvimento. Primeiro desenvolvimento. Observações de sala de aula. As observações de sala de aula são de suma importância, porque servem como diagnóstico. Observar estando
de fora da possibilidade de destacar muitos fatores importantes e relevantes para que o discente formule a sua aula ministrada. As observações sempre promovem bons resultados, né? Como vocês podem ver aqui do lado, depois de toda a aula, a gente tem um plano, um Word de observação para a gente fazer, para a gente preencher, né? Que aqui a gente destaca quais foram os conteúdos que o professor Jorge Leite aplicou, que o professor Jorge Leite abordou, quantos minutos foi a aula, quais procedimentos metodológicos, quais recursos didáticos ele utilizou. E aqui a gente pode fazer uma síntese rapidinho sobre algumas teorias e compreensões teorias e teóricas e pedagógicas da aula, né? Como vocês podem ver aqui, né, na leitura aqui, né? Segundo desenvolvimento, as regências semanais em atendimentos. As regências semanais em atendimentos, elas ocorreram dia de sexta-feira, onde servia como um auxílio, como uma monitoria realmente, né? Onde aqueles alunos que tinham ou possuíam dificuldades em algum assunto determinado iam para o atendimento e tiravam as dúvidas comigo. E antes de todo atendimento, eu elaborava um plano de aula, né? Assim como um plano da própria regência, que aqui, como vocês podem ver, né? Modelo conceitual, quantos minutos de aula e depois da aula eu destacava aqui o tempo que foi que durou essa aula e o que foi que aconteceu durante essa aula, como vocês podem ver aqui, né? Os alunos participou durante a aula, então aqui eu destacava. E essa regência aqui, esse plano de regência aqui, ele sempre vinha acompanhando com o plano de aula aqui, como vocês podem ver, né? Outro fator interessante é que durante essa elaboração a gente tinha que elaborar também questões para abordar durante o atendimento, né? Porque o atendimento ele poderia servir para tirar dúvidas ou para abordar um assunto, reforçar um assunto que o professor Jorge Leite já estava trabalhando. No caso, eu reforçava esse assunto, como nesse caso aqui, modelo conceitual, né? Eu ia passar lá de aula no atendimento, trazia o assunto e reforçava o assunto aplicando, respondendo alguma questão. Regências. As regências, elas foram realizadas em sala de aula, no lugar do professor Jorge Leite, né? Também tem um grande auxílio das observações, possuindo um grande auxílio das observações. É através do diagnóstico nas observações que o discente Jean do Carmo Silva prepara a sua aula. As experiências obtidas na regência traz consigo ótimas contribuições, principalmente na forma como a turma é conduzida e no feedback entregue pela própria turma. As regências aconteceram em 3 momentos. Dois dos momentos o professor Jorge Leite não estava presente, então a turma ficou nas minhas mãos e eu a conduzi, respondendo questões, que foram 2 listas de questões que foram respondidas por mim com a prática da gamificação da sala de investida, né? As 2 aulas que foram regidas por mim, elas abordaram o assunto Nerdjoy, onde os alunos traziam consigo as respostas e a gente discutia sobre cada resposta, se tivesse errado, se não estivesse, o porquê estava errado. E a última regência aconteceu no dia 30 de novembro. Dessa vez teve o auxílio do professor Jorge Leite, né? Mas quem conduziu a turma foi eu também. E acontecerá outra regência no próximo terça-feira, depois do dia 30, ou seja, em dezembro, ou no início de dezembro. Conclusão. As experiências obtidas na residência pedagógica preparam o discente de licenciatura para a sua vida como docente futuramente. É de grande relevância o projeto Residência Pedagógica, pois a bagagem adquirida durante todo o processo é um grande reforço para os estágios, às vezes até sobrepondo-os, pois as atividades produzidas no programa são mais elaboradas e fogem da ideia de apenas observar. Bom, o que eu destaco na conclusão é que o residência pedagógica possibilita essa aproximação a mais do licenciado, né, com a sala de aula, porque muitas das vezes a gente acaba se formando e acaba não tendo essa proximidade com a turma, com a sala de aula em si. Fica muito preso somente à teoria. E a teoria é muito diferente da prática em si. A prática é muito mais, não complicado, mas exige muito mais esforço do discente, né? E eu fiz um comparativo aqui com os estágios, né? Porque por mais que os estágios sejam bons, o residência acaba sobrepondo, porque a residência acaba usando todos os recursos que o estágio já usa
e um pouco além, porque no residência você faz plano de aulas constantes para você aplicar, ou seja, em uma videoaula ou aplicar em uma monitoria, como é o meu caso, ou na própria regência em si. E diferente do estágio, né, o residência possibilita você fazer mais de uma regência em si. Então, eu acho que o residência em si é importante para a licenciatura, para todo licenciado que antes de se formar deveria passar pela residência, porque traz uma grande experiência e, e um grande reforço na sua prática pedagógica, né? Trazendo consigo alguns relatos que você pode aplicar, alguns relatos não, algumas observações que você pode aplicar, que vai fundamentar bem a sua prática pedagógica futuramente. É isso. Muito obrigado por assistir até aqui. E essa aqui foram as referências, né, que são mais sobre metodologias ativas, né, que eu abordei aqui sobre o assunto. Olá pessoal, eu sou Matheus Ferreira dos Santos. Estou acompanhando a turma de Herbert Monteiro na disciplina de redes de computadores do 4º ano de TI. Hoje eu vou falar um pouco sobre minha experiência na turma de redes de computadores. Bem, durante este módulo, os seguintes conteúdos foram trabalhados: gerência de redes em mais ou menos 10% das aulas, segurança da informação em 30% das aulas e configuração de serviços diversos em cerca de 40% das aulas. Infelizmente, em 20% das aulas, o professor não pôde estar presente porque ele acabou se afastando da docência por um tempo, por problemas de saúde. Então, meio que esses 3 conteúdos foram dados em 80% do tempo disponível, né? Então foi um semestre bastante apertado. Eu escolhi compartilhar minha experiência com aula sobre criptografia de chave pública, porque além de ser um assunto complexo, ele está sendo ensinado da forma remota, que talvez não seja a melhor forma para ensinar um assunto desse calibre, né? Além de ter uma importância notória para a compreensão das criptografias de chave assimétrica, né? Então, para contextualizar todo o nosso assunto, houve uma época em que o professor basicamente abordou tipos diferentes de criptografia, além de suas configurações, né? E isso foi depois que o professor voltou da licença, que ele estava adoentado. Então, nesse meio período, foi possível observar que deveríamos analisar esse problema, essa situação do contexto da turma, né? E propor algo rápido e que fosse de fácil compreensão, né? E obviamente nós temos que observar as limitações do cenário de ensino, né? Estamos no modo remoto, então não é tão fácil correr atrás desse tempo perdido. Então tudo tem que ser feito da melhor forma possível e infelizmente nesse nosso cenário nós temos que agilizar, porque o tempo acabou sendo bastante curto, né? Além disso, era de extrema importância que escolhêssemos, né, uma metodologia viável para aplicar nesta videoaula. E por que escolher uma metodologia viável? Porque não adianta pensar em algo que nem todos os alunos pudessem interagir ou algum recurso que fosse muito extenso, mesmo sendo um bom recurso, né? Demorasse um tempo além do que nós já tínhamos. Então teve que haver toda essa contextualização para que a videoaula fosse o mais dinâmica possível. Segundo Moran, existe a possibilidade do uso de recursos tecnológicos como planilhas e videoaulas para que facilitem a apresentação de conteúdos maçantes, ou seja, conteúdos chatos, né? Ou conteúdos muito extensos, fazendo com que os professores possam concentrar seus esforços em atividades de cunho estimulante e frutífero, como tirar dúvidas ou realizar dinâmicas em sala. Ou seja, realizar uma videoaula em que eu explicasse o assunto de uma forma um pouco mais rápida
e propor ao professor que utilizasse da aula síncrona seria um bom caminho, né, para facilitar esse processo de ensino e aprendizagem, além de otimizar o tempo que a gente não tinha muito. No contexto do ensino remoto, essas práticas se tornam mais essenciais ainda para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, quanto mais otimizarmos o tempo, melhor. Então, eu acabei percebendo que produzir uma videoaula sobre esse assunto ia ser bem melhor aceita pelos alunos do que simplesmente fazer uma aula em que eu explicasse todo o assunto. E posteriormente eu poderia, juntamente com a turma, né, fazer uma dinâmica ou algo que expandisse o conhecimento deles. Dessa forma, ficou decidido que a melhor alternativa para fazer durante a videoaula seria uma ferramenta que trouxesse uma praticidade e facilidade ao ensinar, mas que também fosse fácil de ser compreendida pelos estudantes, né? E me recordo bem que durante os cursos de formação que fizemos há um ano atrás mais ou menos, em específico o curso de metodologias ativas, falava um pouco sobre essa questão de explorar recursos, inclusive recursos que a gente já conhece e já trabalha. Então, dessa forma, eu usei a planilha eletrônica para demonstrar o uso da criptografia de chave assimétrica. Eu explico bastante o assunto na videoaula, dou continuidade por um longo período de tempo a esse assunto e depois faço essa demonstração para que os alunos compreendam de uma forma melhor, né? Aqui está a planilha e ela funciona basicamente desta forma. Atribuímos uma chave para cada participante da troca de mensagens e aqui é mais ou menos a sequência que acontece durante o envio de mensagem, durante a troca de informações usando chave assimétrica, ou seja, o sistema de chave pública e chave privada. Aqui supomos que essa mensagem que a pessoa quer enviar, que é olá, equivale ao 10, 5 e 6. Isso convertendo eles na tabela ASCII. Aqui foi somente uma suposição para que os alunos pudessem compreender. A princípio, eu expliquei no vídeo que o Lucas criptografava com sua chave 23, ou seja, multiplicava os valores da mensagem por 23 e enviava para Ana. Ana, obviamente, não ia conseguir entender a mensagem porque ela já está criptografada, né? Ela já não faz sentido, já não tem como usar a tabela ASCII para resolver essa mensagem. Aí, Ana vai e criptografa com sua chave 17 por cima, ou seja, as duas chaves combinadas estão criptografando a mensagem. E aqui eu coloquei um tom um pouco mais escuro para mostrar que a mensagem estava muito difícil de decifrar. Depois disso, Ana envia a mensagem para Lucas, mensagem devolvida a Lucas, e Lucas descriptografa a mensagem, ou seja, divide pelo seu número. E aí, restando apenas os números estão sendo multiplicados pelo que Ana deixou, né? Já que ele dividiu pelo dele, só sobrou de Ana. E ele devolve essa mensagem para Ana, que está criptografada com a chave que somente Ana pode abrir. E basicamente foi essa a explicação que eu utilizei, né? Sendo que no final acaba que o valor retornado vai ser sempre o mesmo. Então aqui é uma planilha que já está toda automatizada para que os alunos consigam compreender mais ou menos o conceito. Com essa planilha eu poderia inclusive compartilhar com os meninos posteriormente, né? E permitir que eles interagissem e tentassem ver a configuração, né? Não posso nem dizer os códigos, mas a configuração da planilha para ter uma melhor compreensão do conteúdo. Pode-se concluir que a metodologia facilita, né? Como facilitou o processo de aprendizagem, pois dribla explicações maçantes e cansativas, ou seja, usando uma técnica semelhante a uma sala de aula invertida que vai possibilitar adiantar esses conteúdos como que estão atrasados, né? Com estes conteúdos, como videoaula, né, é mais fácil de se aprofundar em conceitos que abordam criptografia na aula síncrona. Ou seja, se os alunos pegarem esse conceito que está de certa forma bem explicado no vídeo e conseguirem estudar e aprofundar por si próprios, na aula o professor já pode dar um passo mais para frente, né? Ele já pode caminhar e isso vai
otimizar o tempo, que foi a peça-chave dessas últimas unidades, né? Eu tinha que reconhecer também que a formatação não estava muito bacana, porque foi uma coisa meio que feita de última hora, né? Foi uma coisa que foi feita quando teve a necessidade e eu poderia ter colocado alguns elementos mais lúdicos, algumas tonalidades que não chamassem tanta atenção. Poderia ter feito um trabalho um pouco mais complexo, só que considerando o tempo que eu precisava fazer a videoaula, porque o assunto estava perto, né? Foi algo que funcionou, né? Infelizmente também não foi possível fazer uma avaliação da aprendizagem, né? Isso aí foi uma das coisas que mais apertou nessa questão. Até porque o conteúdo não foi evidentemente cobrado a fundo, porque a introdução à criptografia ela não é cobrada, ela é cobrada a configuração de criptografias durante uma configuração de um servidor, por exemplo, que o professor ensina em sala. Então, o conceito de criptografia ele não é cobrado, mas sim a sua configuração. Esta é a referência. Espero que vocês tenham gostado. Olá, pessoal! Hoje eu vou apresentar o seminário do segundo módulo da Residência Pedagógica, Programa de Iniciação à Docência. Eu vou falar do meu relato de experiência na disciplina de Montagem e Manutenção de Computadores. Meu nome é Emily Rebeca de Oliveira Santos. Eu curso Licenciatura em Computação no IFBA Campus Santo Amaro. Meu preceptor é João Franco. A formação de docentes e as metodologias têm como propósito melhorar os métodos de ensino e aprendizagem, com as dificuldades encontradas no cenário atual, onde várias adaptações foram feitas. As aulas que eram presenciais passaram a ser totalmente online. Desta forma, foi preciso aprender a lidar com as dificuldades intelectuais acerca do remoto. Minha participação está sendo feita no IFBA Campus Brumado, na turma da manhã do segundo ano, às quartas-feiras, onde são observadas as aulas para ser feito o plano de aula e o videoaula. O que foi observado durante o processo foi as estratégias para disponibilizar os conteúdos práticos de forma remota, como montagem e manutenção de computadores. É uma disciplina mais prática, a gente tem que buscar estratégias para que os alunos se identifiquem mais. E isso foi o que o professor fez. Buscou simuladores, aplicativos, para trazer formas diferentes de o aluno aprender a manusear essas ferramentas. O papel do professor no meio da mudança de cenário é de facilitador, orientador, mediador e estimulador do processo de ensino e aprendizagem do aluno, instigando a sua curiosidade e interesse constante, respeitando a liberdade de expressão, mas também oferecendo alternativas que respondam os anseios, fazendo com que eles formem seus próprios pensamentos. Para que as aulas online sejam feitas de forma ampla, devemos analisar o perfil de cada aluno, para que a aula seja acessível para todos, adaptando as formas de aprendizagem conforme as necessidades dos estudantes, trazendo os conteúdos para a realidade deles, oferecendo recursos múltiplos para todos. Inicialmente, é assistida a aula, em que o professor ministra. A seguir, quando termina a aula, é feito o relatório de observação por nós bolsistas. Esse relatório deve ser entregue no mesmo dia em que foi assistida a aula. Neste contexto, temos que descrever o que foi feito na aula, como o assunto ou tema,
objetivos, conteúdos, metodologias, ferramentas e avaliações. Após apresentar essas informações, temos que dar um parecer geral da aula observada, apresentando as compreensões teóricas e pedagógicas das aulas. Seguindo, é feito os planos de aula com base na aula ministrada pelo professor, no qual escolhemos um assunto e construímos um plano de aula detalhado para que possamos fazer os vídeos gravados. O módulo foi dividido em duas partes, teórica e prática, onde na primeira parte do módulo as aulas foram teóricas, incluindo atividades, avaliações, seminários, entre outros. E a segunda parte do módulo foram feitas e estão sendo feitas também as atividades práticas. As aulas são bem explicadas, bastante didática, onde o aluno tem um espaço comunicativo para a troca de ideias, para interação e tira dúvidas. O professor, a todo momento, está preocupado com a aprendizagem do estudante, sempre fazendo perguntas para instigá-los, fazendo com que eles participem das aulas, para que a mesma seja interativa. Quando o aluno apresenta muita dificuldade e não compreende o conteúdo, ele muda a estratégia trazendo quizzes, jogos, imagens de demonstração, estudo de casos e muitas outras ferramentas para que tome a atenção do aluno. Algo que os alunos gostaram muito foi o Kahoot e o Júri Simulado. O Kahoot é uma plataforma de aprendizado baseada em jogos, usada como tecnologia educacional em escolas e outras instituições de ensino. O Júri Simulado é a simulação de um tribunal judiciário, onde é dividido em 3 grupos, 2 grupos de debate e um júri popular. Os alunos debatem sobre um tema proposto até chegar a um veredito. O processo de ensino e aprendizagem visa diagnosticar a situação de aprendizagem de cada aluno. A importância do processo avaliativo se dá através do ensino-aprendizado, onde o docente, professor ou educador, identifica quais as dificuldades que os alunos apresentam após determinados conteúdos. Desta forma, teremos um aluno ativo que participará de todos os processos pedagógicos curriculares. Minha experiência neste segundo módulo foi um pouco mais complicada que a primeira, mas ainda assim tive bastante aprendizado, pois essa disciplina é muito importante na formação de um docente na área de computação. Tive algumas dificuldades e espero cessar durante o processo. Essa foi a minha apresentação. Obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Sheila Sônia dos Santos, sou discente do curso de Licenciatura em Computação na modalidade AD, no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia e faço parte do programa Residência Pedagógica. Sejam bem-vindos ao seminário da Residência Pedagógica, que tem por objetivo relatar as experiências obtidas pelos residentes na turma de Tecnologia da Informação, Campus Santo Amaro, que tem como docente orientador Jorge Costa Leite Júnior e preceptora Maria das Graças Meireles Corrêa. O objetivo do programa Residência Pedagógica é melhorar a formação dos discentes dos cursos de licenciatura, fazendo com que vivencie a verdadeira realidade do professor em sala de aula, física ou virtual, para que adquiram didáticas e metodologias eficazes de ensino e aprendizagem para estudantes e também para a formação de seu perfil como professor. A residência pedagógica é um programa de aperfeiçoamento da formação de discentes de curso de licenciatura
que é desenvolvido e aplicado em escolas públicas presencialmente. Mas com o surgimento da pandemia causada pelo Covid-19, para que o ensino e a aprendizagem não parassem, foram adotadas medidas emergenciais, como o ensino remoto e a utilização de plataformas como Google Meet, Teams e Classroom. No processo de observação da prática do docente orientador Jorge Costa Leite Júnior, minha atenção era voltada para os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Foram desenvolvidas por mim as atividades de observação, criação de planos de aula, videoaula e criação de listas de exercícios. A experiência até o momento obtida no programa Residência Pedagógica foi no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia, Campus Santo Amaro, localizado na primeira travessa São José, sem número, Bonfim, Santo Amaro, Bahia. E foi de forma remota, através das ferramentas didáticas Google Classroom, Google Meet e Teams. Fui designada pelo coordenador Jorge Costa Leite Júnior a observar as aulas da turma do primeiro ano do curso de Tecnologia da Informação no turno matutino com o docente Felipe Gomes. Ao mesmo tempo que comecei a observar as aulas, fui inserida no curso de Desenho Didático e Ensino Online, que me ajudou muito a entender a forma correta de lidar com o ensino à distância. O acompanhamento desse curso contribuiu bastante para a minha formação, pois mesmo já tendo realizado o curso de estágio supervisionado à distância, o acesso contribuiu para que eu enxergasse os caminhos facilitadores de ensino, como plataformas digitais, métodos de gravar vídeo, gerar slides, conteúdos e atividades interessantes para aflorar o desejo dos estudantes da educação básica em participar das aulas e aprenderem os conteúdos propostos. Também foi inserida em um curso de extensão de português instrumental oferecido no programa Residência Pedagógica e ministrado pela professora Maria das Graças Meireles Corrêa, que me fez compreender a maneira correta de elaborar uma aula, escrever e interpretar textos. No início, tive dificuldades em acompanhar as primeiras aulas, pois o link da sala do Google Meet que o professor disponibilizava não abria. Acabava que a aula era observada em outra turma da mesma série, num horário posterior ao da turma que deveria ser observada. Houve problemas também no acesso ao quadro da turma, pois, para ter acesso, era necessário ter um e-mail institucional que eu, como residente, ainda não tinha. Ao ser comunicado disto, o professor Jorge Leite orientou como e onde deveria ser feito a solicitação desse e-mail. Dia após a solicitação, o e-mail foi criado e foi possível o acesso ao quadro da turma. Ao observar as aulas, houve a percepção de que o professor Felipe Gomes é um ótimo professor, pois ministra suas aulas explicando os conteúdos de forma clara, simples e precisa, sempre exemplificando de várias formas o conteúdo para facilitar o aprendizado dos estudantes. E o professor Felipe Gomes mostra sua preocupação com a aprendizagem dos alunos, sempre perguntando se entenderam o assunto e, caso tenham dúvidas, ele procura salas. Antes de abordar os conteúdos em sala de aula, o professor pesquisa e testa plataformas online e aplicativos para celulares, visando facilitar o acesso dos estudantes. Estes métodos foram extremamente pertinentes para que os estudantes possam estudar programas, já que muitos deles acessam as aulas e realizam atividades através de celulares, sendo a maioria os que acessam através de computadores, com pouca memória e impeditiva de baixar programas pesados. Algumas vezes foram observadas as aulas nas turmas de primeiro ano do curso superior e foi possível perceber que os alunos da turma A são mais falantes que os alunos da turma B. Em ambas turmas, foi observado que os estudantes não participam do atendimento. Vale destacar que o atendimento se trata de um horário
o professor disponibiliza uma vez na semana para sanar as dúvidas sobre os conteúdos ministrados. Os estudantes só solicitam atendimento após a disponibilização das notas das provas. O atendimento é solicitado sobretudo pelos estudantes, que muitas vezes tiraram notas abaixo da média. Como residente, tentei algumas vezes ajudar o professor Felipe Gomes, propondo-me a realizar atendimento aos alunos. Todavia, em todas as ocasiões em que estive à disposição, não apareceu nenhum estudante. Então, conversei com o professor e me dispus a gravar pequenos vídeos explicando o conteúdo, de forma simplificada, sempre dando exemplo para que, ao assistir os vídeos, os estudantes compreendessem o conteúdo. Além disso, o professor contribuiu para a melhoria da aprendizagem, elaborando lista de exercícios para outros residentes resolverem na sala de aula, juntamente com os estudantes. Houve um período em que a bolsa da residência pedagógica casou, e isso me trouxe alguns problemas financeiros, pois, já que os residentes não podem ter vínculo empregatício com o município nem com o Estado, e mesmo a bolsa sendo de valor muito inferior, fiquei dependente dela para pagar parcelas do computador, mensalidade de internet de qualidade e etc. Após a observação das aulas, desenvolvi plano de observação, contendo informações da turma, assunto e tema, objetivo geral, objetivos específicos, conteúdos, duração, procedimentos metodológicos, recursos didáticos, avaliação e o parecer final da aula. Também criei planos de aula, contendo os mesmos itens que o plano de observação e as referências bibliográficas utilizadas para elaborar as videoaulas. A residência pedagógica trouxe a percepção de que o processo de ensino e aprendizagem não se limita aos espaços físicos da escola, pois a pandemia veio e mostrou que muitas vezes há conflitos que fogem do nosso controle, mas que nunca devemos nos esperar e desistir de procurar soluções. Desta maneira, a melhor forma para as instituições educacionais solucionar a falta de acesso às atividades escolares foi o ensino remoto, que permitiu ainda problemas e deficiências à continuidade dos processos de ensino e aprendizagem acontecessem. Ao viabilizar o curso de desenho didático para o ensino online para os residentes, a residência pedagógica demonstrou sua preocupação em auxiliar o residente a se adaptar ao ensino remoto, conforme as exigências do momento histórico em que vivemos. Deste modo, o curso preparou em si os residentes para iniciarem suas vidas docentes, lecionando em um ensino remoto de qualidade, apresentando as ferramentas corretas para se trabalhar na educação à distância. Por meio desta formação, os residentes aprenderam a criar e desenvolver atividades e vídeos interessantes, motivadores e facilitadores de aprendizagem para os estudantes da educação básica. Ao viabilizar o curso de extensão de português instrumental para os bolsistas da residência pedagógica, demonstrou a preocupação em fazer com que os residentes aprendessem a criar planos de aula corretamente, a redigir textos colocando as palavras e a acentuação nos seus devidos lugares. Considero que está incluída esse programa me beneficia muito na minha carreira docente, pois participando do programa aprendemos a criar e desenvolver métodos de ensino que resultam na criação de nossa identidade como futuros professores. Além disso, o programa nos oportuniza vivenciar experiências e construir aprendizados de como agir nas situações mais difíceis que possam acontecer em sala de aula, seja ela física ou virtual. As experiências vivenciadas no programa Residência Pedagógica permitem aos residentes adquirirem e agregarem valores através de desafios que, mesmo sendo uma experiência da fase inicial do futuro professor, são concretas e reais, visto que a participação em sala, junto com o supervisor, permite uma formação muito próxima do que é enfrentado pelos professores na trajetória profissional cotidianamente.
No período atual, os desafios geraram em torno, sobretudo, do atual contexto, que é o ensino remoto. Até a próxima. Pronto, pessoal. Passamos os vídeos. Meus parabéns. Deixa eu chamar aqui os alunos para participar. Matheus. Pronto, pessoal. Passamos os vídeos. Meus parabéns. Deixa eu chamar aqui os alunos para participar. Matheus. Pronto, pessoal. Pronto. Aqui agora, é porque estava dando eco. Jean. Prontinho. Pessoal, boa noite. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Bom, primeira coisa, eu queria pedir desculpa a todos, né? Uma das coisas que acontece durante a transmissão online, sempre tem algum problema. Eu estava tentando identificar qual era o problema. E, assim, é um dos cuidados que o professor tem que ter, eu sempre, aqui, com o celular perto para tentar o 3G. O Wi-Fi eu não confio muito, eu passo um cabo. Só que depois eu vim descobrir, não era a internet. Era o navegador que estava travando. Era o navegador Chrome, aí quando eu troquei de navegador, eu consegui ter o acesso. E aí não travou mais. Mas é interessante, porque assim, quando a gente está dando aulas online, a gente sempre tem esse desafio, né? Porque toda hora aparece um erro que você nunca viu. Esse mesmo eu nunca tinha visto travar assim com o YouTube, com o Google Chrome, mas ainda bem que a gente conseguiu passar, né? Mas eu gostaria de dar boa noite a Matheus, Emily e Jean. E tá faltando Sheila na transmissão aqui. Sheila, daqui a pouco ela aparece aí. Mas eu gostaria de conversar um pouco com vocês. Assim, do meu ponto de vista, um dos grandes desafios é a parte tecnológica de acesso à internet. Mas e na visão de vocês, quais foram os maiores desafios que vocês tiveram durante essa pandemia, agora na pandemia, que vocês viram, acompanharam uma aula, uma coisa é uma aula presencial, outra coisa é uma aula online. Nessas aulas online, qual foram os maiores desafios que vocês encontraram? Matheus? Eu não estou te escutando. Tá ouvindo agora? Agora sim, sim, sim. Pronto. Durante as aulas que eu acompanhei, eu pude observar que os alunos interagem bem pouco, né? Ou pelo menos estavam interagindo na turma de redes. E muito disso se dá porque ter que abstrair todo aquele conteúdo de forma online fica muito difícil, muito mais maçante. É uma carga de assuntos muito grande que recai sobre eles. Eles acabam não tendo muita oportunidade de trabalhar, de tentar configurar algum serviço ou algo do tipo. Então, isso torna o processo totalmente mais difícil. Muita teoria e a impossibilidade de praticar essa teoria. Agora, na exibição até do seu vídeo, eu acho que eu achei interessante o seguinte: você chegou a fazer algum vídeo específico sobre o assunto, né? Eu acho que uma das formas da gente tentar superar isso com mais práticas, porque o grande problema é o seguinte: eu tenho pouco tempo de aula com o aluno. Normalmente eu tenho uma disciplina de 4 aulas. Meu vídeo está cortando, inclusive, mas tudo bem. Eu vou ter 4 aulas, mas eu vou ter 2 aulas assíncronas e 2 síncronas, dependendo da disciplina. Nesse momento, a criação de um vídeo específico para um determinado assunto pode ajudar, porque o vídeo o aluno ele pode assistir depois e tentar executar essa prática, né? Então, eu acho que é uma forma de complementar a aula e superar isso também com essa, porque o grande problema também que eu vi, às vezes os alunos eles acessam via celular e eles não conseguem acompanhar. E aí foi a minha dúvida que eu vou perguntar até para a Jean, porque assim, nas aulas do professor Jorge, eu venho acompanhando já faz muitos anos. Vocês estão me vendo aí, pessoal? E eu que estou travando. Só um minutinho, peraí. Pronto, voltei. Jean, eu peço desculpas, tá travando aqui. Vamos lá. As aulas de Jorge, do professor Jorge, elas são bem práticas.
E aí que eu fiquei na dúvida. Os alunos participavam durante a aula, eles estavam realmente tendo essa participação? Sim, isso é uma coisa que eu achei, parabenizar Jorge, né? Porque ele aplicou um pouco da sala de aula invertida, né? Porque ele grava os vídeos previamente, disponibiliza, dá para os alunos estudar e fazer as atividades e trazer para a sala de aula. Por que tinha interação na sala de Jorge? Porque os alunos vinham, traziam as atividades prontas já, e aí eu chegava lá, ele chegava nas aulas dele e falava assim, posta no chat aí a questão. Mesmo se tivesse errado a questão, ele trazia a questão e debatia sobre a questão errada, levando ao certo. Então, muitos alunos participavam, outros diziam, tipo, eu errei ali também por causa disso. Então, tinha uma interação muito maior do que em outras salas que eu já acompanhei, né? Que foi esse método que o Jorge utilizou, eu também utilizei na regência, né? Que funcionou, pelo menos para mim, e eu acredito que para Jorge também na sala de aula dele, né? Então, essa foi a forma que ele achou de ter interação na sala de aula. E realmente funciona. Alguns funcionam, para alguns. Mas e todos os alunos participavam? Ou tinha gente que falava assim, não, realmente eu não executei isso. Não, não. Tinha um grupinho que participava mais que outros, obviamente. Nunca totalmente, mas sempre tinha um grupinho que participava mais que outros, assim, na sala de aula. Eu achei interessante isso. Talvez seja uma forma, porque na verdade o professor Jorge ele traz um arcabouço, né? Uma disciplina muito prática. Então, banco de dados exige uma configuração prévia do seu computador, de instalar um MySQL, que é o sistema de gerenciamento de banco de dados e tudo. E eu fiquei na dúvida em relação a isso. Inclusive, professor, rapidinho pode interromper Pode aqui. falar. Quando os alunos não faziam a questão, o Jorge fazia assim, eu vou dar 5 minutinhos, aí você responde as respostas, a questão, mesmo se estiver errada, vocês me dão, que a gente vai resolver aqui, a gente vai debater sobre ela. Trago pelo menos que vocês sabem. Então, quando eles não participavam, a Jorge usava esse escape aí para tentar fazer eles participar, que também era muito interessante, porque aí eles participavam mesmo. Agora, essa participação, uma outra dúvida minha é o seguinte: a utilização da metodologia ativa foi durante toda a disciplina? Jorge, Aham. sim, que eu acompanho sim. É interessante isso. Eu gostei, assim, quando eles reclamavam de ter que assistir o vídeo, esses vídeos previamente ou não? Os alunos. Não reclamava não. Se eu não me engano, teve a ver uma vez que 2 falaram que era bom assim, porque eles se apropriavam do conteúdo antes de vir para a sala de aula, para tirar Entendi. dúvida e tudo mais. E nos atendimentos também, quando eu fazia, uns falavam que era bom também por causa disso aí. Eu achei interessante. Porque, na verdade, assim, a gente tenta sempre inovar. Mas eu tenho uma dúvida. Matheus, você acompanhou as turmas do quarto ano ou terceiro ano com o Ebert? Quarto ano. Essa é uma dúvida minha. E eu sou muito curioso, porque, assim, banco de dados, quando a gente tem diferentes séries, eu acho que é natural das pessoas, inclusive, quando você está no primeiro ano, você tem uma empolgação maior. Segundo ano, a empolgação. Terceiro ano, você já tem um conhecimento, eu consigo interagir muito bem, tudo, mas quando chega no quarto ano, eu acho que as pessoas começam a desmotivar um pouco mais. E, não, eu já quero sair do IFPA, eu já quero, às vezes eu vou fazer vestibular para outra área, eu não quero continuar na área de computação. Então, essa interação, eu sou professor do quarto ano, e aí, na minha disciplina, eu tenho uma dificuldade muito grande com os alunos em relação a essa participação, mesmo que seja mínima. Às vezes eu faço uma pergunta, eu tenho que sair buscando um aluno para alguém responder no chat. Matheus, você passou por isso também ou não? Professor, eu não cheguei a lecionar, né? Por Aham. causa das inconveniências que aconteceram. Mas assim, com o que eu pude observar na aula, realmente a galera estava com a cabeça um pouco distante da turma ali, né? Provavelmente pensando no trabalho de conclusão, em algumas outras coisas, né? É isso, eu acho que uma coisa pode prejudicar essa participação. E aí, eu gostaria de saber de vocês, assim, o que vocês acham que poderia melhorar em cada uma das disciplinas? Por exemplo, Matheus, na disciplina, o que você trouxe de aprendizado e o que você achou que poderia melhorar? Eu acho assim que o que a disciplina poderia melhorar não é a disciplina em si, porque está toda bem organizada, mas assim poderia haver recursos que facilitassem
esse trabalho de configuração, de instalação de determinados tipos de serviços, né, de rede, porque hoje é muito difícil para um aluno, muitas vezes, que vai assistir a aula pelo celular, simplesmente conseguir configurar um DHCP ou alguma coisa desse tipo. Até para rodar uma máquina virtual fica muito complicado. E esses alunos que não tinham recursos, mas tinham o IFBA para dar suporte, agora não tem mais. Então, eu acho que o que poderia melhorar era justamente isso, buscar recursos que facilitassem, né, essa aprendizagem. Porque não adianta o aluno ver lá o códigozinho bonitinho, como é que faz para configurar, para adicionar criptografia, para configurar o firewall, e não praticar isso, não saber como é que isso realmente funciona, quais os erros que vão implicar na implementação disso, né? Então tem que ter toda essa questão de faça você mesmo. Isso. Jean. Professor, em termos de melhorar, tipo assim, eu gostei muito da forma que o Jorge trabalhou na sala de aula, porque até a preocupação em pegar um banco de dados que rode no celular ele teve. Ele gravou o vídeo de como instalar no celular, de qual banco instalar, como seria melhor rodar no celular. Toda essa preocupação ele teve, todo esse suporte ele deu aos alunos. Tanto é que ele postou na Classroom. E principalmente as aulas prévias que ele já gravou, que deixa no YouTube já gravado, porque se o aluno tiver uma dúvida, é só voltar no vídeo lá e, tipo, tive uma dúvida desse assunto aqui, deixa eu voltar aqui e assistir o vídeo aqui. Não ficou preso somente na sala de aula em si. E a ideia muito que ele usou de resolver as questões em sala de aula, que ele muito fala, né, que a gente se aprende com o erro, né? E realmente foi a coisa que eu marquei na minha vida, foi essa fala de Jorge, a gente se aprende com o erro, porque durante as questões respondidas, os alunos realmente se mostram muito mais interessados. Quando eu vi o outro errando, eu falo assim, eu errei ali também, professor. E geralmente os erros são todos iguais. Eu acho que é uma forma de aprendizado através do erro, né? Você testar. E era muito comum, quando você está no presencial, você pode usar um quadro e tentar, ou então até um próprio computador e a pessoa tentando resolver aquela questão ali na hora. Agora, quando você, à distância, a gente pode cobrar isso dos alunos também, para eles tentarem mostrar essa resposta e essa discussão. É interessante, porque no laboratório presencial, o professor ele pode fazer um exemplo e os outros testando ali o tempo todo. Já os computadores já estão configurados, a turma vai testando, acompanhando aquele professor. Porém, à distância, eu tenho que criar uma nova estratégia, porque às vezes ele está pelo celular, ele está de outra forma, e aí você tem que criar essas novas estratégias aí para poder superar esses desafios. E você, pode falar. Rapidinho aqui, é uma coisa muito interessante nesse método que o Jorge usou, né? É que quando ele pega as questões do aluno feita, ela abre novos horizontes, porque na regência mesmo que ele estava me acompanhando, teve uma questão que a gente não tinha pensado em responder ela daquela forma, e a menina tinha pensado muito além, a gente achou muito interessante a forma como ela pensou, mas não estava errado, estava certo. Então abre essas portas de ir muito além do aluno explorar outro, não limitar o aluno. E aí eu vou te falar aqui uma coisa, muita gente, a experiência que eu tenho de computação, eu nem vou falar quantos anos eu tenho, mas assim, são muitos anos, e eu vejo que muitos professores têm até medo de tentar fazer coisas muito práticas ou deixar por conta do aluno, porque a dúvida, às vezes o aluno vai, naquele momento ali, o professor vai ter que entender o código, ou a aplicação ali daquele aluno para poder esclarecer as dúvidas. Então, às vezes, os professores têm medo disso. E isso é uma coisa que não pode ter. A gente é um conhecimento em conjunto, né? Vocês viram, eu tive que interpretar a princípio. Eu pensei que estava errado, mas não estava correto. Então, é uma maneira diferente de ver os problemas. Eu acho que é importante isso. A gente tem que incentivar, na verdade, essas novas. Os alunos a criarem as coisas. E aí a gente vai formando conhecimento em conjunto. É interessante. Emily, Emily não apareceu, não mostrar a câmera, mas gostaria de escutar um pouco sobre você, sobre sua experiência. O que você achou como desafio? O que você acha que poderia melhorar? Boa noite. Emily? Ela falou no chat que o áudio dela tá ruim. Vamos tenta colocar o. Mas você consegue pelo menos falar ou não, Emily? Não tem problema, o som sai um pouco ruim, não. Deixa eu só ver aqui se ela consegue. Bom, tenta ver se você não consegue um fone de ouvido e tudo para poder tentar interagir um pouco mais aqui com a gente. Mas outra coisa que eu tinha anotado aqui, eu anotei várias coisas, que é essa questão da participação, interação,
Uma dúvida minha. A questão do atendimento, que é uma outra coisa que me chamou a atenção. Uh, Matheus, você acha que o atendimento é uma coisa que pode dar certo, que os alunos buscam realmente, ou que você viu que os alunos naquela do quarto ano ali não. É porque justamente a discussão dessa sala aqui, né? São diferentes salas, diferentes anos. Então a gente, na série, eu sinto que alunos do primeiro, segundo e terceiro ano eles buscam mais o atendimento. Já no quarto ano é um pouco mais complicado. Professor, eu acho assim que, independente do ano, o atendimento ele é indispensável, né? O aluno ter um acompanhamento, ter alguém para que possa tirar dúvidas é uma coisa fundamental. E a gente tem que levar em consideração também que nesse ensino remoto, nesse modelo de ensino remoto, a interação do aluno com o professor foi reduzida. A gente não tem mais aquelas 4 aulas na semana, a gente tem 2 aulas na semana. Então, se pudéssemos ao menos pegar alguns estudantes de LC ou até de outras disciplinas, mas que conhecessem o conteúdo e colocassem eles para dar esse atendimento, ia facilitar e muito. Porque além de ter uma certa exclusividade, né, além de cuidar da subjetividade do aluno ali naquele momento que o professor não vai poder cuidar por causa do tempo, você ainda está ajudando o estudante de LC a aprender um pouco mais sobre a questão da pedagogia. E você, Jean? Professor, eu participei de 2 salas, né? Da turma A e B do banco de dados. A turma B, ela procurava mais atendimento porque tinha mais dificuldade no banco de dados. A turma A, ela era mais avançada e tinha um motivo pelo quê? Porque eles tinham uma boa base de algoritmo, o que a outra turma não teve. Então, eles tinham mais dificuldade de banco de dados do que a outra. Então, essa turma A que eu acompanhei depois, eles não participavam tanto do atendimento. Era bem raro. A maioria vinha no meu WhatsApp, que eu disponibilizei, e eles perguntavam para tirar dúvida rápida. Mas não vinha no atendimento de fato, não. Só 2 vezes eles foram. Mas eles tinham muito mais facilidade em aprender banco de dados. É interessante, porque assim, o Matheus falou, eu acho que é de suma importância, porque assim, primeiro, cada pessoa tem um tempo de aprendizado diferente. Às vezes eu preciso tirar uma dúvida com alguém, e eu sinto falta do presencial, eu já fui aluno por muitos anos, graduação, mestrado, doutorado. Muitas vezes a gente está participando, quando a gente participa de um curso, você pode tirar dúvidas no presencial com seus colegas, é muito mais fácil, você está ali dentro do laboratório, tem alguém mais avançado, ou então tem algum professor que está ali pelo corredor que pode tirar aquela dúvida, ou eu posso buscar essas informações de uma maneira muito mais simples. Quando é online, a pessoa, eu acho que a desmotivação é muito grande. Às vezes você não consegue progredir por um erro muito simples, que uma simples conversa com uma pessoa poderia ajudar. E eu acho que é de suma importância assim, essa monitoria dessas disciplinas. Eu vi um relato de professores da UFBA, por exemplo, de computação, onde eles montaram um sistema com uma sala com o Discord, que é um sistema de chat, onde você tem a sala de todo mundo, a sala dos monitores com professores, para o ensino de programação. Então, eles conseguiram agrupar, treinar 200 alunos ali ensinando programação, com esse suporte que eram dados pelos monitores que estavam ali o tempo todo. Alguém ia responder aquela pergunta. Então, alguém tinha alguma dúvida, e a dúvida de um poderia servir para a dúvida do outro. Então, eu acho que além de ter o suporte desse monitor, como muitas vezes a gente tem horários muito diferentes, talvez criar algum sistema onde de fóruns que a gente utiliza pouco. Eu tenho uma dúvida, eu coloco aquela dúvida, ao responder aquilo dali já responde várias outras pessoas. Então, eu acho que um sistema de comunicação também ajudaria, além do atendimento desses alunos, desses monitores. É como se tivesse ali, ou então um monitor o tempo todo que pudesse responder. Não o tempo todo, assim, que ao longo da semana que pudesse tirar essas dúvidas, né? Eu acho que o atendimento é uma coisa crucial, assim, para o ensino. Eu tenho outra dúvida em relação só a questão seguinte. Em relação, vocês chegaram a montar o material junto com os professores ou não? Professor, Elaborar.
materiais. Sim, sim, com o Jorge. Uma vez, Jorge até pediu pra gente mudar como é o nome do plano de aula dele? Tipo, plano de disciplina dele inteiro. E sério, ele. Isso que foi legal, porque ele disponibilizou a mim, Thaís e Douglas pra gente mexer no plano de disciplina dele, pra gente ver como melhorar o plano de disciplina dele. Então ele pode disponibilizar a gente fazer isso, deu a possibilidade de a gente fazer isso durante o projeto, né? Que eu achei muito legal essa iniciativa dele. Matheus, e você? Eu tive acesso ao plano de disciplina e pedi algumas orientações do professor para falar sobre a questão das videoaulas, mas a gente nunca acabou sentando para preparar um material. Mas eu acho que é uma coisa interessante, a gente incentivar isso, né? Porque aí dá a possibilidade de vocês poderem elaborar junto com o professor, isso pode facilitar. E até vocês criarem coisas, proporem coisas. No vídeo da Emily, ela trouxe ali o Kahoot, tem o júri simulado, tem outras de gamificação, metodologias ativas. Então, eu acho que esse conhecimento, essa troca de conhecimentos pode ajudar bastante, inclusive com a utilização dessas novas tecnologias. Tem um canal que eu acompanho, que é o TI Edu, que eu gosto bastante. Toda hora eles publicam novas tecnologias ali que a gente pode utilizar e auxiliar na sala de aula e que a gente pode, às vezes, o professor não tem esse contato ali, não conhece, mas que vocês podem trazer. E eu acho que isso é interessante, essa troca de conhecimentos, assim. Não é só um caminho de, não, ó, o professor falou, é aquilo ali, mas essa participação de vocês é bem interessante. Emily, você conseguiu mudar, voltou, você conseguiu ligar seu áudio, só para querer escutar só um pouquinho, vamos tentar? Será que ela consegue falar alguma coisa? Ela tá ligada, professor, que não consegue sair, a voz dela não sai. Não tem jeito. Então, pessoal, ó, por limitações de tempo, eu vou encerrar aqui a nossa discussão. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês, agradecer a elaboração dos vídeos. Eu acho que a gente sempre tenta buscar, tudo é um aprendizado, né? Na verdade, o fato de vocês pararem para elaborar o vídeo, elaborar o conhecimento que vocês executaram, eu acho que é interessante, até para poder formar na mente de vocês o que deu certo, o que deu errado. Eu acho que isso é interessante, a gente refletir sobre o que aconteceu. Então, nesse momento, eu acho que ajuda a fortalecer esse conhecimento. Eu espero que vocês continuem aprimorando. A gente tem vários casos de ex-alunos assim que estão como professores hoje que vão cada vez mais evoluindo. E meus parabéns. Eu vou deixar aberto para vocês, se quiserem dar uma última fala, para a gente poder finalizar aqui nossa mesa. Matheus, pode começar. Bem, professor, eu só quero falar que a experiência do residência está sendo bacana, né? Levando em consideração que a gente está com essas limitações devido à pandemia e que sempre existe uma oportunidade de aprender algo novo e de conhecer uma forma nova de ensinar, né? Porque durante o próprio processo de ensino, a gente aprende muito sobre nós mesmos. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer, né, por estar dentro desse programa e espero que nos próximos anos outros alunos tenham a oportunidade também de concorrer a esse programa e participar. E esperem Deus que seja na forma presencial, né, para que a educação seja proporcionada de uma forma melhor. Jean. Isso que o Matheus falou, professor, eu também acho o resto do projeto em si, né, eu acho muito importante, principalmente quando o professor ele consegue compreender, né, que o auxílio dele, a participação dele junto com o aluno é de grande valia para o discente, né? Traz muita experiência. Eu mesmo agradeço muito a Jorge também, porque ele me surpreendeu muito, porque ele foi, nossa, não tenho palavras para dizer que, tipo, a experiência que ele está me dando durante o projeto é sem igual. Eu até comentei na minha apresentação que eu estou achando muito maior que o estágio em si, porque está me trazendo muito mais experiência, e isso é um fato para mim. Então, eu acho o projeto muito importante, realmente, e acredito que futuramente, né, que outros discentes possam participar também, porque vale muito a pena. Certo. Gente, então, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos que estão assistindo. Eu espero que essa troca de experiência seja boa para todo mundo, assim, para que vocês continuem nesse caminho. Continuem, eu acho que é importante, teve uma das falas,
Uma coisa na teoria, outra coisa na prática. Você vê alguém dando aula é muito fácil. Ah, mas quem olha de fora, ter familiares e tudo, até os próprios alunos, quando você é aluno, não, dar aula é extremamente fácil. Dê aula, ter a experiência prática, você vai ver que é uma dificuldade, não é tão simples assim. Ah, o planejamento, a execução, e todo dia você tem um desafio novo. Mas a vida de professor é assim, eu acho que mas tem as suas gratificações. E eu gostaria de agradecer bastante, vocês estão de parabéns. Tudo bem? Olha quem apareceu aqui. Não, só para finalizar. Pronto. Eu vou deixar a última fala sua. A gente já está finalizando por conta do horário. Infelizmente, você tem dificuldades de acesso. Mas, assim, Foi. uma fala sua, o que você pode falar sobre o programa, o que de aprendizado? Eu agradeço, né, todo o aprendizado que eu estou tendo. Né? Tive algumas dificuldades, ainda estou tendo, mas estou aprendendo aos poucos como lidar com tudo isso. Eu fiquei na matéria de montagem e manutenção de computadores, que também tem uma dificuldade, né, para estar manuseando, fazendo a prática, porque tem poucos recursos disponíveis para que os alunos pratiquem, né, porque presencialmente tem as máquinas que dá para eles verem a memória, o HD, as peças físicas do computador, e remotamente é mais difícil, tem que procurar recursos diferentes para que chame a atenção desses alunos. Eu agradeço a todos pela participação, e é isso. Tá certo, então. Muito obrigado a todos, boa noite. Eu vou encerrar aqui, então, parabéns aí novamente. Boa noite, pessoal. Boa noite.